Olá, votos de paz a todos. E embora a psicanálise ela não prometa a paz aos sujeitos, pelo menos, ela tem o dever de nos ajudar a sair do inferno, a não ficar no inferno. E por falar em inferno, o nosso tema de hoje é perversão, mas a perversão ligada ao discurso capitalista. Então, qual é o nosso objetivo? Sustentar que o modus operandi da sociedade atual, nosso sistema atual neoliberal, ele opera de uma maneira perversa. E isso traz consequências não só para a sociedade, mas como para todos os sujeitos em sua singularidade e inclusive dentro do consultório. É isso que nós vamos ver. Alguns estudiosos falam da sociedade atual através de um significante loucura, como se estivéssemos vivendo em uma loucura. Eu e um grupo de psicanalistas que estuda a questão, nós sustentamos que não se trata de uma loucura, se trata de uma perversão. Por quê? Porque na loucura, o sujeito não sabe o que está fazendo. No entanto, na perversão, o perverso sabe muito bem o que está fazendo. Ele tem certeza do seu gozo. Só que, quando nós deslocamos a perversão de um sujeito para um sistema, esse sujeito, ele se torna invisível. Porque é o próprio sistema. E é isso que nós vamos ver. Bem, na primeira imagem que vocês estão vendo aí, essa é a capa do livro do Lacan, do Seminário 17, O Avesso da Psicanálise. E o que seria o avesso da psicanálise? O avesso da psicanálise é justamente o discurso do mestre, o discurso da mestria. Por quê? Porque o mestre, ele nos diz o que fazer. Ele ordena, ele manda. E isso é completamente o contrário da psicanálise, de uma análise. O analista não ordena, o analista não manda. O analista deixa ao sujeito a liberdade de escolher o que fazer com o seu desejo, o que fazer com suas escolhas, o que fazer com o seu inconsciente, como fazer com ele. Por isso que nesse seminário do Lacan, o avesso da psicanálise, ele faz uma crítica ao discurso do mestre, que é o discurso da ordem simbólica, que é o discurso do outro, porque na ordem simbólica, nesse sistema, o outro está a todo momento nos dizendo o que fazer e como fazer. Mas, Adriano, o que isso ainda tem a ver com o discurso capitalista? O discurso capitalista, segundo Lacan, nada mais é do que a transformação do discurso do mestre. Nessa outra imagem que vocês estão vendo, é os chamados 4+1 discursos. Nessa imagem, o Lacan fala da realidade social da comunicação através dos seus matemas. Nós hoje não precisamos entender todo o funcionamento, como se escreve, todo o funcionamento desses matemas. Agora, por que seriam dito 4+1 discursos e não os 5 discursos? Porque os 4 discursos que vocês estão vendo aí, o discurso do mestre, o discurso
da histérica, o discurso da universidade e o discurso do analista obedecem a uma lógica de funcionamento conforme o fuso do relógio, o fuso horário do relógio. E o discurso capitalista fere essa lógica, essa regra. Por quê? Porque ele não é uma derivação do discurso do mestre, como são os outros discursos. Ele é a própria transformação, a metamorfose desse discurso. Ele não é variação, ele é derivação. E aí, voltando aqui ao seminário do Lacan, que foi proferido em 1969, 1970, como vocês estão vendo na imagem, é muito interessante. Olha essa capa, né? Olha essa capa. Esse seminário ocorre justamente após o Maio de 68, na França. Como vocês estão vendo aí a figura. Do Maio de 68 na França. E rapidamente, o que foi o Maio de 68 na França? Foi um movimento cultural onde os estudantes foram às ruas para reivindicar os estudos na universidade do estruturalismo, que era um movimento. O estruturalismo foi um movimento francês poderoso na época, né? E que influenciou todas as disciplinas. Por exemplo, Foucault na filosofia, Roland Barthes na literatura, Lévi-Strauss na antropologia e Jacques Lacan na psicanálise. Eles não tinham essas disciplinas, os universitários na academia, né, na universidade, queriam ter. E eles estavam reivindicando nas ruas, por exemplo, essas disciplinas. É até famoso que teve um cartaz que dizia o seguinte: as estruturas não descem às ruas. Uma crítica aos professores universitários, porque eles, esses professores, Michel Foucault, Jacques Lacan, Lévi-Strauss, Roland Barthes não estavam lá nas ruas nesse movimento. E aí é interessante porque o Lacan, muito safo, ele falou o seguinte: ué, como assim as estruturas não descem às ruas? O que vocês estão fazendo aí? Significa dizer, o que o Lacan disse é que os professores já estavam nas ruas representados pelos alunos. Bem, é aí que o Lacan tem uma sacada a partir do final da década de 60 e início da década de 70, o seguinte: está acontecendo algo na ordem simbólica, uma modificação. E nós podemos dizer aqui que está se formando, inclusive, uma nova clínica, que é uma clínica além do Édipo. Uma clínica além da clínica edípica freudiana. E como assim se daria essa clínica? Porque a clínica do Édipo freudiano foi uma clínica onde, na época do Freud, só existia um modelo familiar, onde o pai era o chefe e o ordenador não só da família, como do ambiente em seu entorno. Então as relações eram verticalizadas, com a figura paterna no centro, né? Com o Édipo ali no centro. O que o Lacan percebe é que na transição da década de 60 para a década de 70, devido aos movimentos culturais e principalmente devido à vitória do neoliberalismo por inúmeros fatores, essa figura do pai há uma queda, né? O que chamamos de queda do pai. Por quê? Porque ele não mais orienta não só a família, como o seu entorno, a sociedade. A sociedade deixa de ser verticalizada e passa a ser horizontalizada. É uma sociedade em rede, né? Surge então uma nova forma de se relacionar. Não é mais o pai, o detentor da ordem, né?
E isso é muito estudado na década de 70, estudado na década de 80, estudado na década de 90, estudado nos anos 2000, embora nessa atual década, né, a década passada que se finaliza agora, em 1920, para darmos início a essa nova década, houve um fenômeno. E que fenômeno foi esse? Se o pai caiu, ele está retornando. Tá? Por que o pai caiu? Por que o pai caiu? Por uma necessidade de mercado. Por uma necessidade de mercado consumidor, onde as mulheres precisavam consumir. As crianças precisavam consumir. E não é mais o pai que vai dizer o que elas devem consumir. Ou, usando uma linguagem psicanalítica, como elas devem gozar. Agora, se o pai caiu, se ele foi abalado, eu disse que na última década, principalmente na segunda metade da última década, que fecha, né, 2019, que fecha 2019 para início agora de 2020, há um fenômeno de retorno do pai. Por qual via? Pela via do ressurgimento do fascismo. E esse ressurgimento do fascismo nos 4 cantos do mundo. Nós temos, por exemplo, o fenômeno de Marie Le Pen na França, o Partido Alternativa na Alemanha, Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil. Esse ressurgimento do fascismo, e o que é o fascismo? Né? O fascismo é um discurso de supremacia. O fascismo é a mistura da ordem com a desordem. Isso é perversão. O fascismo é uma mistura da lei com a anomia. Ou seja, corpos que não podem dizer o seu nome, porque não têm direito à fala, à existência dentro da ordem simbólica. A não ser de maneira que não há visibilidade, que não há poder de fala, poder político, por exemplo. Bem, esse retorno do pai, representado pelo retorno do fascismo, uma forma de neofascismo em todos os 4 cantos do mundo, isso é bem psicanalítico. Sabe por quê? Isso é o retorno do pai perverso. Que pai perverso é esse? É o pai da horda primitiva. Lá que o Freud trabalhou em Totem e Tabu. Trata-se desse pai que queria gozar de todas as mulheres, lá na obra do Freud, mas que sendo um sujeito invisível através de um sistema, através de um discurso neoliberal, quer gozar de todos os seus sujeitos, de todos os seus cidadãos. E isso é perversão. Nessa imagem que vocês estão vendo, tem uma frase do Lacan que ele diz o seguinte: o analista deve ser alguém à altura do sintoma de sua época. Ou seja, o analista ele deve ser alguém em condição de ler os sintomas de sua época, a saber, o sofrimento de sua época. Por quê? Porque esse sofrimento de sua época vai comparecer dentro do consultório e ele tem que saber o que fazer com isso. Mesmo porque, cada vez mais, em uma psicanálise dita séria, com seriedade, o analista criou-se o conceito de analista cidadão. Por que analista cidadão? Porque ele é um cidadão. Ele faz parte da sociedade. Ele tem algo para dizer. Tem uma voz ativa. E ele diz a partir da psicanálise, cujo representante ele é.
Então o analista, ele é convidado para um programa de TV, ele é convidado para um jornal para fazer uma crítica, e ele é convidado no consultório a trabalhar esse sofrimento desse sujeito que advém dessas questões, dessas novas questões sintomáticas. Por exemplo, de um discurso social que diz que o sujeito deve gozar a todo custo, se satisfazer a todo custo, mas que o sujeito não dá conta, porque isso é impossível. Nessa imagem que vocês estão vendo, da queda ao retorno ao Pai, que fala, né, do movimento do Antifa, do antifascismo, justamente a população se mostrando contra a esse retorno do pai perverso, representado pelo fascismo, e esse fascismo representado pelo governo, pelo chefe de Estado. E nessa imagem agora, quando nós falamos de Estado e quando nós estamos falando de chefe de Estado, o que vocês veem nessa imagem? Nós temos à esquerda Hitler, acima à direita, né, Mussolini, e abaixo uma cena da ditadura no Brasil. Vejam bem, quando o crime se alia ao Estado, o que nós temos é um massacre. Não se esqueçam disso. Crime mais Estado é igual a massacre. E foi isso que aconteceu através dessas figuras de chefe de Estado, né? No caso da imagem, Hitler, Mussolini e a ditadura no Brasil. Nesse slide falando de uma perversão generalizada. Vejam bem que eu estou falando de perversão generalizada muito mais do que uma loucura generalizada. Porque, como eu disse antes, na loucura, o sujeito não sabe o que está fazendo. Na perversão, o sujeito sabe. Mas quando eu estou falando do sujeito, eu não estou falando agora de nós, eu estou falando desse sujeito invisível e sistêmico. Leio. Há um fascínio espontâneo por aquele que se coloca no lugar de supereu, no lugar de superego, ou seja, o chefe de Estado perverso. A atração exercida por líderes e celebridades, assim como pelos sistemas totalitários, sejam eles nações, instituições, corporações ou mesmo empresas e grupos, baseiam-se nesse sentimento de que eles expressam em exterioridade nossa própria relação perversa com a lei. Ora, isso que vocês estão vendo na imagem, Freud já tinha dito. Lá no texto de 1921, Psicologia das Massas e Análise do Eu, ou em algumas traduções, Psicologia de Grupo e Análise do Ego. E qual é a tese desse texto de Freud? Que não é o líder que nos manipula, o chefe de Estado. Somos nós que, pelo chefe de Estado, aquilo que nós não podíamos fazer sozinhos, autorizados pelo líder, pelo chefe, nós podemos fazer em grupo. E essa é a grande sacada do Freud no texto de 1921. Que o líder, ele não nos transforma. O líder, o chefe de Estado, ele nos revela. Não se esqueçam disso. O próximo, agora a imagem que vocês estão vendo, fala sobre um conceito de que o fetiche da mercadoria. Esse conceito vem do marxismo, né? Vem da sociologia. Então, a mercadoria, o fetiche é a condição básica a que todo objeto deve atender para tornar-se viável no universo de consumo. Nós sabemos que o fetiche é um objeto.
dotado de encantamento, que tem poder sobre nós, que nos encanta. Marx, ele descobriu o fetichismo no interior do campo do trabalho. Freud, ele descobre o fetichismo no interior do campo do desejo. E para quem quer se aprofundar melhor nisso, veja o texto do Freud, o Fetichismo, de 1927. O que vocês estão vendo na imagem agora, para exemplificar isso, é o símbolo da Apple. Como que ele é dotado de um poder e de um encantamento. Mas vamos sair da Apple. O próprio carro, um automóvel. Um automóvel, ele não é apenas um objeto de transporte, não é apenas um meio de transporte, é muito mais do que isso, ele é um fetiche. Ele é um meio de status, que diz algo sobre nós no meio social. Portanto, é um objeto dotado de encantamento, que vai além da sua utilidade, muito mais além da sua utilidade. Fala de um desejo. E no discurso capitalista, ele promete que nós sejamos completados por esse objeto, que uma vez adquirido, perde o seu valor e ele é descartado, para que novos objetos ocupem o seu lugar. Portanto, o discurso capitalista, ele promete a felicidade por meio de um objeto, pelo consumo, que uma vez adquirido o objeto, consumido, não nos traz a felicidade. E nós precisamos substituir por outro e mais outro. Isso é perverso, porque isso é enganoso. Só que mais, o atual discurso capitalista, neoliberal, promete um gozo sem limites. E, gente, eu estou falando aqui para psicanalistas. Quando eu falo de gozo, vocês estão me entendendo que é satisfação inconsciente, ok? Gozo é uma satisfação inconsciente. E aí, o sistema promete um gozo sem limites. Nós podemos gozar livremente. Por exemplo, vejam nessa imagem. O que nós temos aí, ó, é o Ken humano abraçado com a Suzy humana. Pessoas que fizeram tantas e tantas cirurgias plásticas para se transformarem em bonecos. Nessa outra imagem, 3 sujeitos que ambicionam, né, querem se transformar em bonecos. O Ken humano. Outra. Aqui, nós temos na figura da esquerda uma Barbie humana, outra Barbie humana na figura abaixo da direita e acima à direita uma Suzy humana. Vejam, próximo slide, mais figuras de Barbie humana. E nós temos, inclusive, Vitória, também uma Barbie humana, como está sendo mostrado na imagem, e um Ken humano. Ela é de Vitória e ele de Vila Velha. E que não me cabe julgar seus motivos e seu desejo, mas para mostrar que isso está próximo a nós. Existem montagens perversas feitas pela mídia e que mostra uma perversão ordinária e não extraordinária. Ou seja, uma perversão que não se mostra mais como experiência fora da lei. Vou dar exemplos. Vejam aí. Na imagem, uma montagem perversa, a burocracia. Quer dizer, o outro pode desejar, mas segundo a lei que eu determino. E a burocracia, muitas vezes, não está a serviço da vida, está a serviço da morte. Outra imagem, a publicidade. Né? Vocês estão vendo a capa da Vogue Itália, numa cena de sadomasoquismo, uma cena de perversão. A publicidade insere cada vez mais, explicitamente, montagens perversas em suas imagens. Ou seja, ao mesmo tempo que uma sociedade proíbe um comportamento, no nosso sistema, por um lado, autoriza por outro, como vocês estão vendo na revista. Veja isso aqui. Essa imagem é uma propaganda de marca de roupa infantil, que está sexualizando a infância. Olha como é que essa menina está. Essa menina, ela está fazendo um olhar sexy, ela está com a perna cruzada,
com um vestido caído mostrando a coxa. Ela está sendo sexualizada. Autorizado em uma campanha publicitária. Quer mais? MC Melody. Vejam a figura da MC Melody, que, se eu não me engano, teve que haver interferência judicial, né? Olha a sexualização dessa menina pela música. Vamos além. Big Brother Brasil, né? Nos incita ao voyeurismo. Ou seja, nós queremos ver o que o outro está fazendo debaixo do edredom. Nós queremos ver o outro tomando banho no chuveiro. Nós queremos adentrar ao máximo a intimidade do outro. Outra montagem perversa, como nessa imagem. Cada vez mais produções culturais, festas, estão tendo uma estética pornográfica em suas produções. E aqui eu não estou fazendo uma condenação, eu estou mostrando um fato. Essa é a festa da Pachá. Essa festa aconteceu, ela roda o mundo, roda o Brasil. Essa imagem aí no Rio de Janeiro, mas nós tivemos também no Espírito Santo. Nessa outra imagem, uma festa que aconteceu no Ilha Shows. Qual o seu fetiche? Uma festa que convidava a todos nós a liberarmos nossos fetiches. Vejam, ainda aqui no Espírito Santo, outra festa inspirada em 50 tons de cinza, né? Aqui, 50 tons de after. Vamos mais, um pouco mais além, já estou finalizando. Programas de televisão como Balanço Geral, Cidade Alerta, Brasil Urgente, que se a gente torcer, escorre sangue, incitando ao nosso sadismo. Outra, nessa imagem que vocês estão vendo, o masoquismo no trabalho. O sujeito se mata de trabalhar para fugir à sua realidade inconsciente. E nessa imagem, nem vou falar muito sobre a cultura da drogadição, tanto legal quanto ilegal. Quando eu falo legal, por quê? Porque a própria ciência representada pela medicina promete que nós podemos resolver tudo por um fármaco. O sujeito não consegue fazer sexo, ter ereção, toma um azulzinho. Não consegue dormir, toma um Rivotril. Quer dizer, goza. Não consegue acordar porque está grogue pelo Rivotril, toma anfetamina, goza. Tem um comprimido para tudo. Enfim, para concluir, né, vamos colocar aí o último slide, nós temos uma cultura de desinvestimento ético e estético dos limites. E é importante falar disso, da questão dos limites, porque a clínica psicanalítica é uma clínica de limites. Chegam sujeitos limitados demais, onde nós temos que afrouxar para dar a eles mais liberdade. No entanto, também chegam sujeitos sem limite algum, onde nós precisamos, cabe ao analista, dar a eles o limite. E não se esqueçam que quando eu estou falando de limites, eu estou falando de castração, esse conceito freudiano. Portanto, a consequência dessa cultura perversa é uma deficiência de uma homologação social da castração, o que modifica a economia psíquica do sujeito. E uma instauração na cultura de uma relação com a proibição tipicamente perversa, pois nela são simultaneamente possíveis a proibição do objeto de desejo quanto a sua satisfação. E foi isso que nós vimos pelos slides e pela fala. A conclusão que nós chegamos é que a cultura atual, sendo perversa, obedecendo a um discurso capitalista, neoliberal, que promete a felicidade por meio de um produto ou de um fármaco, mas que isso não se cumpre, que nos promete um gozo sem limites, mas que se ocorrer é a nossa destruição. Essa cultura não fornece mais ao sujeito regras nas quais o limite
seja um valor inquestionável. Até a próxima!